Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se alguém falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas não terá perdão aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Lucas 12, 10. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: ante as dificuldades no lar, buscar cultivar humildade e modéstia, consolando, ajudando, elevando, construindo. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos que se deixam enganar pelas glórias do mundo. Graças a Deus. Vamos, nesse instante, pensar em Jesus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã para agradecer por todas as bênçãos recebidas, para agradecer pela noite, pelo descanso do nosso corpo, pela nova oportunidade que nos concede. E rogamos, Jesus, que a cada dia consigamos trabalhar em nós o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima, buscando sempre em Ti, Jesus, a fortaleza diante das aflições que passamos, diante das alegrias, diante das dificuldades, diante da paz, do amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje de manhã nós teremos a partir das 8 horas a evangelização com as crianças, a evangelização com os jovens e com os adultos. Teremos também a distribuição da sopa fraterna e o tratamento espiritual. Então, você é o nosso convidado para estar conosco nesse grande momento de estudo do Evangelho de Jesus. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Heroísmo oculto. Terás ouvido narrativas em torno de feitos sublimes, nos quais criaturas intrépidas ofereceram a própria existência para salvar os outros, quais os que tombaram na defesa da coletividade em honra da justiça e os que foram surpreendidos pela desencarnação inesperada em louvor da ciência, ao perquirirem processos de socorro aos sofrimentos da humanidade. Reverenciemos, sim, o nome dos que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte,
o heroísmo oculto dos que sabem viver dia por dia, no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. Pondera isso quando os embaraços da vida te amarguem o coração. Certifica-te de que existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres. Existem multidões no mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício dos que sabem viver, no auxílio ao próximo, apagando-se a pouco e pouco, em penhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Reflete no assunto e observa a parte mais difícil da existência que o Senhor te confiou. Será ela, talvez, o cativeiro, a obrigações domésticas inadiáveis, o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente, a tutela de um companheiro menos infeliz, a tolerância permanente para com o esposo ou a esposa em desequilíbrio, ou ainda a responsabilidade pessoal e direta na garantia das obras de benemerência e cultura, a elevação e concórdia na direção da humanidade. A matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a nós todos. Revisemos a anotação do Divino Mestre. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual será e como será a cruz que te pesa nos ombros? Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no monte da vitória e da redenção, esperando tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres até o fim. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Alma e Coração, da editora Pensamento, capítulo 17. Meus amigos, muitas vezes a gente não percebe ou não percebeu essa questão que o Emmanuel nos pontua. Que para seguir o Cristo não precisamos sair pelo mundo pregando o Evangelho ou se martirizando nas lutas agrárias, nas lutas para mais teto ou para salvar as pessoas da fome. Também é um trabalho, também é um compromisso, também é uma missão. Mas muitas vezes nós temos em nossa casa alguém que precisa muito do nosso auxílio, sejam nossos filhos, sejam nossos pais, sejam nossos avós, e a gente quer terceirizar esta função, delegando a outros esse compromisso que nós poderíamos fazer e não fazemos. Às vezes, a esposa que está com problema e a gente, na primeira dificuldade, abandona, ou é o esposo que, de repente, apareceu com dificuldades e a gente acaba abandonando. Então, cada um de nós tem o compromisso. E isso que o Emmanuel nos pontua como o heroísmo oculto. E há pessoas heróicas que nós não sabemos, que vencem dificuldades imensas na sobrevivência, no seu ambiente doméstico. Pessoas que não têm
o poder material de sobrevida, mas ali, naquele ambiente, dentro das condições em que se encontra, é um herói, uma heroína. Então, todos nós, se ao fizermos essas tarefas centradas dentro dos ensinamentos do Cristo, então nós vamos fortalecer ainda mais a nossa existência, o nosso compromisso. Por isso que é muito importante nós buscarmos no Evangelho, não aquela ideia moralista, aquela ideia condenação, de perseguição, de morte, ou de inferno, ou de pecado, mas a busca constante de Jesus, a vida e a vida em abundância, o amor, a fraternidade, o perdão, a compaixão, a misericórdia. Então, tudo isso nos convida a estar com Jesus. Então, a existência que nós nos encontramos, por mais difícil que ela seja, é a existência, como diz o Emmanuel, que o Senhor nos confiou. E confiou obrigações que não podemos terceirizá-las, que são inadiáveis. E quantas vezes nós vamos terceirizando, e vamos deixando de ser, de fato, o cristão comprometido, porque a gente às vezes cria a ideia do cristão, aquele que vai na igreja, aquele que vive pregando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas tem tanta gente que vive o evangelho do Cristo no seu dia a dia, lá na sua casinha, no seu ambiente doméstico, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com os netos. São almas caridosas, amáveis, que estão ali vivendo a vida que Deus confiou. Então, que consigamos também nós viver a vida que a nós foi confiada. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, vamos fazer prece, meus amigos. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós queremos agradecer por sempre estar conosco, colocando-nos confiantes na tarefa, dedicados no trabalho. Queremos também, Jesus, pedir que nos dê as condições de vencer as dificuldades que a vida nos coloca, que muitas vezes as nossas práticas, por serem refletidas, podem também trazer grandes transtornos para nós. Que consigamos sempre tomar as decisões confiadas em Ti, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.